Pois olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de opinião, desta vez de uma obra que eu não fazia a mínima ideia de que iria ler durante o mês de setembro, porque não fazia parte dos meus planos, não fazia parte das minhas estantes, mas a partir do momento em que eu vi que ela estava a ser publicada, tomei logo a decisão de pedir um exemplar à editora e acabar por lê-la agora no final do mês de setembro, princípios do mês de outubro. Claro que vocês já devem estar a saber qual é a obra de que eu vou falar, como é óbvio está no título do vídeo, mas é verdade, vou falar-vos de Quem é Amado Nunca Morre, de Victoria Hislop. E porquê que eu decidi pedir este exemplar à Porta Editora, a quem mais uma vez eu agradeço me terem facultado? Porque não iria ser a primeira obra que eu iria ler desta autora. Iria ser, sim, a terceira obra que eu iria ler da mesma, e as outras duas obras que moravam já cá em casa desta autora tinham sido leituras muito, muito boas, muito vorazes, muito compulsivas, e que fizeram com que eu estivesse à espera de encontrar o mesmo dentro desta. E sim, também o encontrei, mas antes de falar desta em particular, vou dizer-vos aquelas que moram cá em casa já há bastante tempo, que não são da mesma editora, porque a editora que a publicava esta autora já não existe, infelizmente. Falo-vos de O Regresso. É uma obra que nos leva à Espanha, mais propriamente à sua guerra civil, conflito esse que vocês sabem que me fascina imenso e que eu adorei ler aqui nesta narrativa. É, como eu disse logo no início, uma leitura compulsiva que eu recomendo mesmo muito, se vocês ainda não leram. Uns anitos mais tarde comprei esta e lia e também adorei. Saí de Espanha e fui para as Ilhas Gregas, mas aquilo que a autora me trouxe, apesar de o cenário ser diferente, foram os mesmos ingredientes compulsivos que eu encontrei na obra O Regresso e que fez com que eu também adorasse ler e conhecer tudo o que está aqui dentro. Por isso mesmo, por esses todos os ingredientes que eu mencionei terem sido tão saborosos e me terem dado leituras tão boas, eu queria, à viva força, conhecer esta obra, esta mais recente obra da autora, e queria lê-la agora, numa altura em que eu profissionalmente estou assoberbada com todas estas coisas associadas ao arranque do ano letivo, mais em situação de pandemia, e sendo assim decidi pedir esta obra à editora porque achava que ela me iria trazer os mesmos ingredientes e me iria trazer uma leitura compulsiva, absorvente, daquelas que dificilmente nós pousamos frequentemente. Queremos sim é ter esta obra nas mãos o mais tempo, o maior número de horas possível e seguidas, e por isso, e associado a isso, o facto de eu não estar com a disponibilidade mental para leituras muito densas, tudo isso fez com que eu tomasse a decisão de pedir esta obra à editora, à Porta Editora, e ainda bem que o fiz. Porque, apesar da primeira parte da obra, mais ou menos até ao capítulo 12, não me estar a conquistar, porque achei que a primeira parte arrastou-se um bocadinho. Achei que as personagens que depois nós vamos conhecer muito melhor a partir do capítulo 12 não tinham grande alma, grande fogo dentro de si, como personagens redondas que eu gosto de encontrar em narrativas, mas a partir do capítulo 12 tudo mudou e a narrativa ganhou um fogo muito maior, ganhou um ritmo muito mais vivo, muito mais interessante, e as personagens ganharam mais camadas e fizeram com que eu criasse mais laços com elas. E que personagens são estas e que cenário é este que está dentro desta obra, que tem esta capa fantástica e que a mim me faz logo recordar o verão, apesar de eu não ser a maior adepta do verão, mas estas cores, esta luminosidade, estes azuis, que o azul acaba por ser a minha cor favorita, todo o exotismo que está associado à Grécia,
tudo isto é apelativo e leva-nos, inclusive a mim que não sou grande fã do verão, leva-nos a querer conhecer o que está aqui dentro. E aqui dentro sim está a Grécia do século XX, está um grande período de tempo histórico do século XX grego, mais propriamente desde os anos 30 até já o século XXI. E temos aqui uma família, a família Corallis, que acaba por espelhar e representar todo o conflito, toda a divisão política, todo o lado conturbado e conflituoso e doloroso que caracterizou o século XX grego e que eu não conhecia muito bem e que por isso mesmo, lendo esta obra, já retirei isso de positivo, ou seja, fez com que eu conhecesse melhor aquilo que foi o panorama histórico-político de quase todo o século XX grego, e isso foi uma mais-valia para mim, e eu que gosto muito, como vocês sabem, de romances históricos, sobretudo aqueles que se debruçam sobre o século XX, porque para mim não há século, vocês podem não concordar, mas não há século mais fascinante a nível histórico do que o século XX, e é aí onde eu gosto verdadeiramente de ir à procura de romances históricos. São aqueles que se debruçam sobre o século XX, seja sobre que país seja do século XX. E foi isso que eu verdadeiramente tirei de muito bom desta leitura, para além, obviamente, da parte fictícia e ficcional, que se debruça sobre a família Corallis, mais propriamente sobre os 4 irmãos que a compõem e a sua avó, a avó essa que fez de pai e mãe desde muito cedo para estas crianças, adolescentes e adultos. Temos 4 irmãos muito diferentes, 2 raparigas e 2 rapazes. A protagonista acaba por ser a irmã mais nova, que é a Themis, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Mas nós vamos conhecendo bastante bem todos os 4 irmãos, vamos percebendo que desde muito novos eles têm ideais político-sociais muito diferentes, que faz com que dentro da própria família exista essa divisão político-social que nós vamos encontrar na Grécia. Por um lado, 2 que lutam e defendem mais um lado mais à direita e outros 2 que lutam e defendem um lado mais à esquerda. E estes lados mais à esquerda e mais à direita, mais radicais ou menos radicais, foram aqueles que verdadeiramente representam o século XX grego, como eu disse, mais a partir dos anos 30 e da ocupação nazi durante a Segunda Guerra Mundial, etc. Eu sabia dessa ocupação nazi, não conhecia era o que é que tinha acontecido após o final da Segunda Guerra Mundial na Grécia, e é um período fascinante, muito doloroso, muito conturbado, muito conflituoso, mas fascinante para quem gosta de conhecer um pouco mais da história de um país que não está assim tão longe do nosso. Foi muito bom, como eu vos disse até ao capítulo 12, a trama e a narrativa estava bastante morna, mas a partir do capítulo 12, com uma decisão muito drástica que Themis toma para a sua própria vida e para a vida dos que a rodeiam, a narrativa ganha um fogo muito maior, um ritmo muito mais vivo, e nós acabamos por criar muitos mais laços com a própria Themis e até com outras personagens que ganham muito mais camadas e que fazem com que se tornem bem mais redondas, ou seja, aquilo que eu verdadeiramente gosto em personagens que eu vou encontrando em todas as narrativas que vou lendo. Gostei muito, não vos vou desvendar muito mais, acho que vos dei os ingredientes suficientes para, se estiverem interessados, pegarem nesta obra. Século XX grego, um século muito conturbado, personagens e uma família, personagens que compõem uma família e que representam verdadeiramente bem essa divisão político-social que caracterizou o século XX grego, e uma narrativa que, apesar de arrancar morna, ganha ânimo, ganha força, ganha vigor e ganha personagens interessantíssimas
e leva-nos a sofrer com elas, sofre-se muito com Thémis, sofre-se muito com essa mulher, mas ao mesmo tempo ganha-se muito carinho e muita estima e muita admiração por ela, porque apesar de tudo, toda a dor, todo o sofrimento, toda a revolta que a caracterizam, ela nunca desiste, ela nunca baixa os braços, mesmo com o avançar da idade, ela nunca se deixou abater, apesar de em algumas situações tentar passar despercebida, coisa que ela logo desde criança soube muitíssimo bem aprender, ela nunca desistiu e é verdadeiramente uma lição de vida. A sua vida é uma lição de vida e acaba por espelhar aquilo que foi o século XX grego nessa época de que eu vos mencionei. Gostei mesmo muito, continuarei a ler esta autora, continuarei a recomendá-la vivamente, seja com esta capa, com este título que depois vocês vão perceber perfeitamente a mensagem que ele nos dá, apesar de não ser difícil perceber, mas de que forma é que ele está diretamente ligado à Grécia, à história da Grécia do século XX. Tudo isto faz com que eu, como eu estava a dizer, queira continuar a ler Victoria Hislop, ou Hislop, e que a recomendo a todos aqueles que gostem dos ingredientes que eu mencionei. 8 em 10, umas 4 estrelas redondinhas. Obrigada à Porto Editora por me ter facultado este exemplar, gostei mesmo muito e espero que tenha transmitido para esse lado tudo aquilo que foi de muito bom nesta leitura. Se já leram esta obra, digam-me por favor, se ficaram interessados também, e se já conheciam esta autora e se me recomendam mais alguma obra dela que ainda não faz parte das minhas estantes. Também agradecia que me dissessem aí nos comentários, ok? Um beijinho muito grande, obrigada Porto Editora, recomendo e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau, tchau!